Olá, muito bom dia. Hoje é dia 4 de outubro de 2022. Estamos aí próximo do segundo turno da eleição mais importante da história do nosso país. Muita coisa está acontecendo no Brasil, acordos estão sendo fechados e o povo brasileiro se levantou para sair às ruas, conversar com todos os cidadãos, identificar as pessoas que não votaram no primeiro turno. Estamos fazendo uma grande força-tarefa e vamos virar esse jogo, certamente. Para comentar essa e muitas outras notícias, já quero trazer para cá, para a bancada, meu amigo analista político, Gustavo Reis. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Alain. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Todo Poder Emanando do Povo, no nosso Jornal da Manhã. E é isso, pergunta que nós temos que fazer para cada um de vocês todos os dias e vocês fazerem para as pessoas próximas a vocês. Já conquistou um voto hoje? É disso que a gente precisa. Grande abraço. E também meu amigo analista político, Alex Canuto. Bom dia, Canuto. Bom dia, Alain. Bom dia, Gustavo. E bom dia a você que sempre acompanha o Todo Poder Emana do Povo antes e depois do primeiro turno da eleição. É isso aí. Estamos somando esforços aqui para poder conquistar o máximo de votos para a gente poder fazer uma grande virada, apesar de sabermos de todos os problemas que temos, mas essa parte a gente deixa nas mãos das Forças Armadas, que estão controlando tudo, estão vendo tudo, estão revisando tudo. Fiquem tranquilos, o presidente está tranquilo e o que ele pediu é que nós saiamos às ruas, conversemos com as pessoas, conquistar cada vez mais votos é importante para esse segundo turno. Bom, eu já quero começar aqui com a notícia que hoje pela manhã, o Zema, que foi reeleito no primeiro turno, declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Reeleito no primeiro turno das eleições deste ano, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio oficial do apoio ao presidente foi feito pelo governador na manhã dessa terça-feira, quando Bolsonaro recebeu Zema em Brasília. Em discurso breve, o governador destacou que ele e o presidente não concordam em tudo, mas que é hora de colocar as divergências de lado e garantiu que o projeto de Bolsonaro é melhor que o de Lula, que também disputará o segundo turno. Abre aspas para o Zema. Vim aqui tratar com o presidente questões que envolvem o estado de Minas Gerais. Não poderia deixar nesse momento de estarmos aqui colocando as nossas divergências de lado. Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas convergimos e em outras não. Mas é o momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito mais na proposta de Bolsonaro do que da do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o Estado, disse Zema, que completou. Estou aqui hoje para declarar o meu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, porque eu, mais do que ninguém, herdei uma tragédia. Gustavo Reis, a gente sabe que o Zema, apesar de não fazer um discurso tão acalorado, digamos assim, deixa eu colocar aqui a gente mais próximo aqui para o pessoal ver melhor. A gente sabe que o Zema não é um bolsonarista, ele não está fazendo um discurso muito acalorado, mas ele sempre caminhou ao lado do presidente. Na pandemia, quando todos os outros governadores atacaram o presidente, eu me lembro que o Dória, naquele momento, organizou uma cartinha de alguns governadores pelo Brasil afora. O Zema foi um dos poucos que não assinou aquela cartinha. O Zema sempre esteve alinhado. É claro, ele é um político e ele quer angariar votos de todos os lados, então ele procura passar uma imagem de não estar fazendo um apoio ferrenho, então, não sou um bolsonarista, isso, ele quer passar aquela imagem, mas no fundo a gente sabe que o Zema é um cara bom caráter e que sempre esteve ao lado do presidente, apoiou as iniciativas do presidente, sabe dos problemas que o PT deixou em Minas e agora foi lá formalmente e declarou apoio ao presidente, uma vez que Minas Gerais acabou nos decepcionando um pouco, sobretudo agora no primeiro turno, mas nós vamos virar esse jogo e o apoio do Zema é importantíssimo nesse momento, Gustavo? Sem dúvida, o apoio do Zema é para lá de importante, O Zema é um cara muito habilidoso, mineiro
mineiro típico mesmo, né? Fala pausado, devagar, mede as palavras, e coloca em prática a política bem feita, né? Muito diferente de muitos políticos. O Zema ele consegue se distanciar e separar bem o dizer e o fazer. Porque nós temos muitos políticos que dizem muito, nada fazem. O Zema diz pouco e faz. E quando diz, se compromete com aquilo que foi dito. É óbvio que o Zema, até por sua carreira política recente, como governador do estado e bem-sucedido num estado importante, tem projeções políticas para o futuro, tem intenções políticas no futuro, né? Como o Senado Federal, ou quem sabe até uma presidência da República, ou uma chapa de presidência da República. Ele se tornou um ator político importante de um estado importantíssimo, que é Minas Gerais. Não pode, como ele mesmo disse, chegar agora nesse segundo momento e ficar neutro, né, em relação a essa campanha política, porque ele teve como adversário o próprio PT ali no estado. Não tem como ele se posicionar assim. E ele, como bom empresário bem-sucedido, ele sabe o desastre que é o PT para o Brasil. Então, o Zema se posiciona de forma correta, entra nessa campanha, está ao lado do presidente, não só por declarações, mas posou ao lado do presidente e vai trabalhar para conseguir esses votos que nós precisamos em Minas Gerais. A despeito de se teve fraude ou não se teve fraude, nós temos que entrar nesse jogo aí como aquele jogador que está para ser vendido. E o repórter chega assim, mas você já foi negociado? Você vai para outro clube? Isso eu deixo com os meus empresários. E é isso. Se teve fraude, se não teve fraude, se vai ter ação do Exército, se não vai ter ação do Exército, a gente deixa para os responsáveis. Nós temos que fazer a nossa parte. O Zema está entrando nisso daí, fazendo a nossa parte. A gente tem que ter em mente que agora, nesse momento, a gente precisa colocar em prática aquela frase do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan. Não é porque alguém concorda 80% comigo que os 20% deles que ele não concorda faz ele ser um inimigo meu. Todos os votos agora precisam estar do nosso lado. Todas as pessoas que lutam contra o PT, contra a esquerda, contra esse mal chamado comunismo, precisam estar do nosso lado e a gente não pode negar esse apoio ou deixar de lado esse apoio. Nós vencemos a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo lutando justamente com os comunistas ao nosso lado, para poder conquistar um objetivo maior. Então, agora a gente tem que aceitar e trazer para o nosso lado mesmo todos aqueles que não querem o PT. Se lá na frente a gente discorda em alguns pontos, aí a gente vai debater esses pontos, a gente vai botar na mesa esses pontos e vai falar sobre esses pontos. Mas o importante agora é ganhar essa eleição de forma definitiva e sacramentar o fim dessa esquerda barulhenta no Brasil. A esquerda vai continuar existindo, a esquerda vai continuar tendo seus votos, mas vai perder muito desse poder de barulho que eles têm. O domínio nas mídias, o domínio na classe artística, todo esse componente que a gente vê que a esquerda usa durante usou durante todo esse período do governo Bolsonaro. Se eles forem suplantados agora nessa eleição, eles saem para lá de enfraquecidos e aí sim o presidente Bolsonaro vai ter condições de fazer um governo ainda melhor. E é bom dizer, né, Gustavo, que esse não é um apoio do novo, né? Porque muita gente, às vezes, acaba associando o Zema ao novo, claro, do partido, mas o Zema ele ficou muito acima do novo. O novo acabou como um partido inexpressivo, né? Elegeu apenas 3 deputados por todo o Brasil, mas a figura do Zema ultrapassa realmente o Partido Novo, né? O Zema se mostrou um cara ético, ele já é um cara do ramo empresarial que parece ser um cara de muito bom caráter, e a palavra dele é uma palavra que tem peso em Minas e foi importantíssimo esse apoio do Zema. E um outro ponto é que muita gente ainda está ansiosa, né? E as Forças Armadas não falaram nada, tivemos problemas. Calma, pessoal, a eleição foi domingo, hoje é terça, né? Então, muita análise ainda está sendo feita, está acontecendo, uma vez que as Forças Armadas participariam do processo eleitoral, inclusive escolheriam urnas, né, aleatoriamente para poder fazer a apuração disso tudo, para ver se bateu direitinho. Né? Vamos ter um pouco de paciência, porque mais do que nós, eles sabem o que vão fazer. Não pensem vocês que lá nas Forças Armadas tem apenas gente com um fuzil na mão e um carro, um tanque, né? Um jipe, melhor dizendo, e um fuzil. Não é isso. Lá existem especialistas, gente que protege a nossa segurança cibernética,
que está averiguando tudo. Isso não se faz rápido da noite para o dia, precisa se fazer relatórios. Calma, podem ficar tranquilos. Vejam a postura do presidente. O presidente está calmo, está tranquilo. Vejam as mensagens do presidente. Ele tem tuitado. Vejam as mensagens dos seus assessores, né, do Felipe Martins, a própria mensagem do Carlos Bolsonaro. Nós estamos tranquilos. Fiquem calmos. Não é momento de pavor, não é momento de desespero. O que a gente precisa agora é aumentar a nossa força. Não é que a gente não venceu, a gente sabe, mas a gente vai ter uma vitória tão grande, tão expressiva, que não vai deixar nenhuma dúvida e, claro, vai ficar esclarecido todos os possíveis problemas que aí sim as Forças Armadas vão apontar, vão mostrar dentro dos relatórios que eles estão fazendo. Mas agora o momento é de trabalho. Você que conhece alguém que não votou no último domingo, eu peço a você que converse com essa pessoa, mostre a ela o perigo que é o projeto comunista do ladrão. Aí a gente não pode deixar que isso aconteça. A gente não pode desprezar as 32 milhões de pessoas que não saíram para votar. Eu fiz isso ontem aqui nas ruas do bairro onde eu moro, saí para conversar com os comerciantes e com os vendedores autônomos ali, os ambulantes. Sobretudo, eu, só ontem, em menos de 2 horas, consegui convencer 7 pessoas que não tinham votado no primeiro turno a votarem agora. O que aconteceu? Muita gente foi votar no domingo, chegou lá na sua zona de origem, né, aquela que ela estava sempre acostumada a votar, e descobriu que não estava mais lá, e acabou sendo deslocada para outro lugar. Então, muita gente acabou voltando para casa. Outra coisa que atrapalhou muito foi exatamente por conta dessas zonas terem se juntado, a fila ficou muito grande. Então, muita gente idosa que não aguentava ficar 2, 3 horas na fila, acabou voltando. Agora, no segundo turno, vai ser diferente. A eleição, em muitos lugares, vai ser só para presidente. Então, a fila vai correr muito rápido. É só apertar 22 e confirmar. Fiquem tranquilos. Está tudo caminhando dentro da normalidade. Eu sei que tem muita gente ansiosa com os problemas que todo mundo relatou, os vídeos que estão rodando por aí, mas não pensem vocês que o Planalto não sabe disso. Não pensem vocês que a inteligência não sabe disso, que as Forças Armadas não sabem disso. Todos estão cuidando de tudo. Fiquem tranquilos. Vamos nos mobilizar para tentar diminuir esse número ao máximo, que foi de 32 milhões. Se a gente reverter 30% disso, vai ser uma enxurrada muito maior do que nós imaginávamos. Deixa eu aproveitar antes de passar para o Gustavo, trazer o Canuto para cá também, que ele já regularizou aqui a conexão. Foi muito bom você falar sobre isso, Alan, porque nas eleições, por exemplo, no primeiro turno, você tinha que fazer 5 votos. Agora, no caso do estado do Rio, é um voto só. Então, naturalmente, você já ganha aí pelo menos 10, 15 segundos por pessoa. Fácil. 10, 15 segundos por pessoa. Se você multiplicar pelo número de eleitores, etc. e tal, isso dá uma diferença enorme mesmo. Tem o problema da biometria, muita gente reclamou do problema da biometria. Minha sessão, inclusive o governador vota lá na minha sessão, estava lotada por conta do problema da biometria. E como é que funciona o processo? Você tem que colocar o dedo 4 vezes, para depois das 4 vezes negadas, você ir votar com a assinatura ali do mesário. Na minha, passou na segunda vez. Tinha gente que tinha que esperar 4 vezes. Então, isso atrasava. Aí você soma isso, soma o tempo dentro da cabina. Bom, acho que o Gustavo deu uma travada ali e eu vou passar para o Canuto. Então, Canuto, nós estávamos aqui falando exatamente sobre o apoio de Zema ao presidente Bolsonaro, falando da importância disso, que o Zema ficou muito maior, né, inclusive, do que o Novo. Ele é uma figura importantíssima hoje no cenário de Minas Gerais, e esse apoio foi muito importante. E também estamos tranquilizando as pessoas aqui, né, que estão preocupadas e acabam perguntando, né, sobre as Forças Armadas, e a gente está falando aqui que exatamente precisa-se de um tempo, porque as Forças Armadas estão analisando tudo, produzindo relatórios. O Gustavo voltou aqui. Pode continuar, Gustavo. Não, como você bem falou, é importante que a gente consiga esses votos das pessoas que não foram votar. É isso, trazer essas pessoas para o nosso lado e conversar com aqueles que votaram na empolgação, pela influência das pesquisas, né, por aquilo tudo que a imprensa fala, também trazer esse voto do outro lado para cá. E sobre o Zema e o Partido Novo, só para fechar esse assunto, o Zema está no Novo, o Zema não é do Novo, né?
O Zema fazia parte de um partido novo lá no início, com um projeto que parecia ser muito legal, tinha muita gente boa lá. Só que esse projeto se mostrou completamente falho, completamente distorcido, e ele, por uma questão até eleitoral, como o próprio presidente, precisa de um partido para se candidatar, precisa de um partido para fazer parte do cenário político, ele se manteve no Novo, mas ele não tem nada a ver com o Novo, assim como o ex-ministro, agora eleito deputado federal, Ricardo Salles, que também veio do Novo. Enfim, isso mostra como é importante a gente acreditar nas pessoas e não nos partidos, né? As pessoas que aí estão. O sistema político brasileiro é feito para que o ator político fique subjugado a um partido. Mas quando esse ator político ele é competente, ele é bom, independe do partido, ele faz para o povo brasileiro. Canuto, já tinha mais ou menos feito uma contextualização para você. Queria que você dissesse como você enxerga esse apoio importante do Zema e a tranquilidade que nós precisamos ter agora, nesse momento em que as Forças Armadas estão, sim, produzindo relatórios, tomando conta de tudo, e a nossa missão de convencer o máximo de pessoas que não saíram para votar no primeiro turno. Como é que você enxerga essas três posições? Bom, Alan, isso que a gente já falamos ontem, e vamos falar de novo aqui. Toda a análise profunda do que aconteceu no primeiro turno depende desse relatório das Forças Armadas. O que aconteceu ali? Já começa a circular áudios por aqui, por ali, alguém dizendo, eu estive na reunião com o alto comando, ouvi isso, aquilo. Por enquanto é só boato, a gente não tem ainda informação oficial. A informação oficial vai ser quando as Forças Armadas se pronunciarem. Eles disseram que iam fazer uma apuração paralela, que iam fiscalizar as eleições, aí o TSE não queria apuração paralela, depois acabou cedendo. E a apuração paralela, se você tirar uma foto, conseguir cobrir 100% das urnas do Brasil, tirar uma foto do boletim de urna, é colocar isso numa planilha de Excel e somar, né? E a gente já falava aqui antes da eleição que esse processo vai levar mais tempo do que o resultado do TSE. O TSE fica com esse argumento fajuto de que em 1 hora, em 2 horas você está sabendo o resultado. E daí, se o resultado não for confiável? É melhor um resultado em 2 horas ou um resultado que demore 2 dias, mas que seja confiável? Então, a história de que é balela, sabe? A eleição brasileira consegue divulgar um resultado em 2 horas. E está tendo questionamento. A gente vê na internet circulando muita coisa. Tem fake news? Tem vídeo da eleição passada circulando como se fosse desse ano. Acontece, essas coisas acontecem, tá? Acontece na internet, acontece na grande mídia. A grande mídia é a maior produtora de fake news, né? Então, assim, a gente está aguardando esse relatório das Forças Armadas e tem que ver o que eles vão dizer. Porque isso mexe com o segundo turno. É claro que, se as Forças Armadas disserem vai haver segundo turno, sim, o Bolsonaro não chegou a 50%. O Bolsonaro tem várias alternativas que eles podem falar nesse relatório. Que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno, que o Lula ganhou, acredito que não. Podem, mas acho muito improvável. Podem atestar, falar que o resultado valeu, é esse mesmo, ou podem falar, não, o Bolsonaro teve 48 e o Lula teve 37. Vai ter segundo turno. Então dá na mesma, vai ter segundo turno do mesmo jeito. Não. Se isso acontecer, não é dar na mesma, não. Não é dar na mesma, não, porque você tem que ver as outras eleições para baixo, o que não aconteceu ali também. Nos cargos de governador, de senador, de deputado, de tudo. E mais, se eles vão somar, ou se vão apontar outras falhas, como também já tem coisa circulando na internet, como eu não confirmei a informação, acho que não seria bom dar essa informação aqui, mas que fraudes poderiam ter acontecido não somente na totalização, mas enfim, temos que aguardar o posicionamento do Exército, da TI, das Forças Armadas. Porque é o seguinte também, se você legitimar, se as Forças Armadas disserem está ok o resultado, atestamos, foi isso mesmo, aí fica muito difícil você querer contestar no segundo turno que houve fraude. Porque assim, não que a fraude possa acontecer somente no segundo turno e não no primeiro, mas eles vão dizer o seguinte, peraí, quando o resultado é supostamente favorável a vocês, porque supostamente o Lula ia ganhar no primeiro turno, a gente sabe que não ia, então supostamente o resultado favoreceu o Bolsonaro ao levar o Bolsonaro ao segundo turno. Aí no segundo turno você pede, agora vocês contestam. Então enfraquece o argumento. Eu acho que se houve fraude não pode deixar passar não. Ainda que o presidente não tenha tido votos suficientes para ganhar no primeiro turno, não pode deixar passar. Tem que quebrar o barraco mesmo, tem que falar aqui, tem que divulgar, a falha aconteceu aqui. Vai ficar a palavra das Forças Armadas contra a palavra do TSE. Pronto, não precisa fazer mais nada. Aí o povo já sabe em quem confiar num caso desse. Bom, e aí, Gustavo, é importante dizer que, apesar, né, de nós não acreditarmos, soubemos que o presidente tem ampla maioria, mas os institutos de pesquisa, como sempre, né,
tentaram a todo momento ludibriar as pessoas, manipular as pessoas, e aí nós vimos que não deu muito certo. Então, foi para o mercado financeiro, digamos assim, uma surpresa para eles. Olha só que notícia interessante. Ações têm alta de 73,6 bilhões de dólares com Bolsonaro competitivo. Mercado interpretou votação do presidente como possibilidade de virada. Bolsa teve forte alta e se valorizou ante o dólar. Isso é uma mensagem muito significativa, porque os investidores, o mercado financeiro, todo está olhando para isso e todos apontam para essa forte virada do presidente Bolsonaro. Ainda que nós não, aqui, para o nosso público, nós não queiramos usar a palavra virada, porque nós sabemos que o presidente não precisa virar, porque ele ganhou, ele está eleito, isso é um fato. Mas vamos usar essa lógica. O mundo, o mercado financeiro olha com otimismo a virada do presidente e veja que o nome dele para a reeleição faz a bolsa explodir, 76 bilhões de dólares de alta, e há uma expectativa enorme, e é nisso que todos nós acreditamos, porque nem o mercado financeiro acredita nesses números do Lula, porque se acreditasse, o mercado não teria reagido dessa maneira. Se o mercado está reagindo assim, é porque eles sabem que o presidente vai vencer e, claro, com a vitória do presidente, todo mundo fica tranquilo, o mercado financeiro, os investidores, todos ficam tranquilos, porque sabem que podem investir num país sério, num país que cumpre contratos, num país que tem um administrador honesto, que não vai cobrar propina, que não vai forçar ninguém, subornar ninguém a nada, e isso é muito significativo, né, Gustavo? Com certeza. Como é que funciona, né, Alan, no mercado? Os bancos, alguns bancos, pedem as pesquisas, né? Encomendam as pesquisas. Só que esses bancos são ligados ao grupo de poder da esquerda. Então, esses bancos têm interesse que a esquerda volte, porque eles ganharam dinheiro com ciranda financeira, com uma série de coisas. Mas um analista de mercado, um gestor de fundo, a pessoa que investe, ela tem que se basear naquele número frio. Por mais que ela desconfie, por mais que ela ache que esteja errado, aquele é o referencial. Aquilo ali, teoricamente, é um número sério. Então, os números que eram apresentados por essas pesquisas, patrocinadas pelos bancos, davam a vitória do Lula no primeiro turno, davam a vitória do Lula com uma distância gigantesca em relação ao presidente Bolsonaro. Era isso que se encaminhava. Tanto que o dólar tinha subido, a gente estava ali numa semana anterior à eleição, uma semana caótica. Com o resultado das urnas, não só a diferença pequena do presidente Bolsonaro para o PT, mas com a base aliada que o presidente conseguiu fazer, os deputados, senadores, etc. e tal, qual é a interpretação do mercado? Primeiro, essa daí, a mais óbvia. O presidente pode virar. Se havia um esquema para eles ganharem no primeiro turno, esse esquema foi por água abaixo. O presidente agora tem todas as chances do mundo de virar. Segundo turno é uma nova eleição, vai ser confrontado um com o outro, o tempo de televisão é igual, o debate a gente não vai ter lá o presidente Bolsonaro apenas com 8%, 7% daquelas 3 horas de debate, porque é esse o tempo que o presidente Bolsonaro tinha naqueles debates gigantescos. Então, se a gente vai ter pelo menos aí 2 horas de debate, a gente vai ter o presidente Bolsonaro com 40, 50 minutos para falar. Então, muda completamente o segundo turno, completamente. Mas a outra leitura é a seguinte: se a esquerda ganhar, eles não vão conseguir aprovar tudo que eles querem, que eles falaram que ia fazer. Eles não vão conseguir fazer intervenção, eles não vão conseguir fazer nada. As empresas públicas ontem, as ações foram lá para cima. Por quê? O risco de intervenção da esquerda nessas ações, nessas estatais, acabou, diminuiu significativamente. O mercado sempre prevê o que vai acontecer, sempre analisa o que vai acontecer, sempre tem uma leitura do que pode acontecer. E a leitura do mercado é de que o presidente Bolsonaro vai tomar conta do país nos próximos 4 anos. Não à toa, as bolsas ontem reagiram dessa maneira. E aí, Canuto, eu vou juntar a essa notícia para você fazer aqui um resumo, porque olha só, outra notícia interessantíssima. Após o primeiro turno e Congresso mais à direita, Petrobras ganha 35 bilhões e Banco do Brasil 8 bilhões em valor de mercado. Ou seja, todo o mercado financeiro
toda a expectativa dos investidores está na vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. Sobretudo porque todos eles viram como se comportou em primeiro mandato o presidente Bolsonaro e sua equipe, como foi um governo transparente, um governo competente e que só gerou riquezas para o país sem corrupção. Então, essa é a perspectiva, a expectativa positiva de todo o mercado financeiro, que, claro, isso é uma sinalização da vitória do presidente Bolsonaro agora no segundo turno, né, Canuto? Sim, o mercado, como o Gustavo disse, é frio. Ele olha números, ele não tem ideologia. Ele quer saber o ganho e quase sempre o ganho imediato, né? E, gente, o mercado, assim, não é bobo. A gente sabe que por que as estatais, Petrobras, acho que Banco do Brasil, Caixa, que você falou aí, ganharam valor de mercado, ganharam investimento. Mais pessoas, significa que mais pessoas estão investindo, comprando ações ou outros derivados aí da Petrobras, Caixa e Banco do Brasil. Porque, assim, com o Bolsonaro começou a dar lucro. Olha o que a Petrobras pagou de dividendo. Ela foi um absurdo, nunca tinha pagado tanto dividendo assim. Foi com esse dividendo que foi possível, por exemplo, pagar o Auxílio Brasil e reduzir o preço do combustível, reembolsando os estados pelo ICMS. Porque o governo federal, como o maior acionista da Petrobras, se ela deu muito lucro, distribuiu muito dividendo, foi o que mais ganhou. E os acionistas, quem tinha comprado a ação da Petrobras, também ganhou na mesma proporção de quanto tinha investido ali. Então, e todo mundo sabe que se voltar o PT, vai voltar aquela roubalheira, sabe assim, é a nuvem de gafanhotos em cima da plantação. É isso que a petralhada é. Então, assim, ninguém é louco, essa é a palavra, ninguém é louco de deixar dinheiro investido em Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou qualquer outro estatal se o PT voltar. Se o Lula, pode escrever, se o Lula subir nas pesquisas, o preço das estatais cai. Cai o preço da ação de todas as estatais do governo federal. Pô, é simples, a gente faz a conta na ponta do lápis. Você vai perder dinheiro? Não, então o pessoal vende, né? Se você achar que o PT vai voltar, vende. Se está comprando é porque acha que vai ganhar. Que o Bolsonaro vai ganhar, né? Pois é. E aí, agora, pulando dessa notícia, né? Porque está tudo dentro do contexto que a gente está falando. Olha só que notícia importante, corroborando, inclusive, né, o que muita gente, o que para nós aqui, a gente precisa ser honesto, né? A gente sempre falou aqui o seguinte: não acreditamos nas pesquisas, a gente acredita no que os nossos olhos veem, né? Mas o mercado, o mundo político, eles, eu não sei qual é o exercício que eles fazem, honestamente, não sei se eles acreditavam nessas pesquisas ou não. Fato é que depois que fechou as urnas, eles levaram um susto com o que aconteceu, né? Porque os institutos todos davam Lula eleito no primeiro turno, o pessoal achou que a esquerda fosse massacrar, e o que aconteceu foi que a direita fez a maior bancada da história, eles estão preocupadíssimos, o presidente fez 2 milhões de votos a mais em relação a 2018, e eles estão vendo, claro, que os números do lado de lá não se sustentam. E aí, diante de todo esse papel cretino que os institutos de pesquisa fizeram, olha só que notícia legal. Senador protocola pedido de CPI sobre pesquisas eleitorais. Solicitação ocorrerá após diferença entre resultado das urnas do primeiro turno. O senador Marcos Duval protocolou nesta terça-feira requerimento de instalação de CPI para apurar os sistemas de pesquisas eleitorais de intenção de voto pelas principais empresas e institutos do país. Segundo o senador, o objetivo da comissão será aferir as causas das discrepâncias entre os resultados das pesquisas e o das urnas observadas em 2 de outubro. Gustavo, a gente já falou aqui muito sobre a necessidade, né, óbvio, de se fazer uma CPI, uma investigação profunda desses institutos de pesquisa, uma vez que eles não têm nenhum compromisso, obviamente, né, com a verdade. Eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque todas as pesquisas que nós vimos, inclusive a de 2018, que há uma semana, nunca vou me esquecer dessa pesquisa, que no dia 28 de setembro, lá no ano passado, a eleição foi 5 de outubro, há uma semana da eleição, eles davam Haddad eleito no segundo turno com 10 pontos percentuais à frente. O Bolsonaro ganhou com mais de 11 milhões de votos e ninguém fez nada. Aí é que é minha indignação, né?
Ninguém, nenhum parlamentar entrou com pedido de CPI ou de enquadramento. Tem que convocar esses caras, porque a gente sabe que eles trabalham para grupos políticos. Quem sustenta esses institutos são grupos políticos. Portanto, agora eu acho que todo mundo entendeu, né, porque isso se levantou na sociedade, todo mundo está olhando esses institutos com muita desconfiança, e viram, mais uma vez, que ficou provado que nenhuma estatística se cumpriu. Essa que é a realidade e foi, de fato, uma vergonha. Agora precisa enquadrar cada um deles, precisa identificar esses sócios. O Gustavo aqui já levantou, eu vou pedir para ele falar de novo, né, que ele tem esses números na cabeça e os nomes dos sócios e de que grupo eles fazem parte, inclusive de grupos de comunicação. Isso tudo é muito importante. Eu lembro também que o IPEC, que é o ex-Ibope, há poucos dias eu li a notícia do Montenegro, né, que era o presidente do IPEC, que foi, inclusive, delatado pelo Alberto Seff, né, na delação premiada por recebimento de propina, né, por pagamento de propina, melhor dizendo. O diretor, né, o dono, o sócio do IPEC, que naquela época era Ibope, e, inclusive, né, eu acho que ele mudou o nome até para esconder, né, que ele fez parte de ter sido delatado ali por pagamento de propina. Então, para não perder, entre aspas, uma credibilidade ou tentar fazer as pessoas esquecerem disso, mudou o nome para IPEC. A verdade é, Gustavo, que está chegando um momento de conscientização e parabéns para o senador que está começando a enquadrar esses caras e eles têm que pagar, não pode passar em branco. Aqui é o ponto, não pode passar em branco toda a manipulação que eles fizeram, tentando iludir as pessoas, e a gente precisa saber quem é que está por trás disso, quem é que está bancando isso e a quem eles estão servindo, né? Que ação desesperada que a gente viu dos institutos de pesquisa, né? O próprio Yahoo tem uma matéria que ele diz que o Datafolha errou não sei quantos % das pesquisas nos últimos anos e tal, e isso é antigo, isso não é de agora, não. De lá para cá eles erraram muito mais. Olha só, Datafolha faz parte do grupo UOL. Faz parte do grupo UOL. Folha de São Paulo, Universo Online. Seu ex-presidente, seu ex-gestor, hoje é comentarista na Globo News. Ninguém solta a mão de ninguém nesse consórcio de imprensa. O IPEC, né, o antigo Ibope do Montenegro, foi vendido para uma empresa alemã, por isso muda o nome, ele ainda participa lá, trabalha dentro do IPEC. Mas por que ele foi vendido? Por que será que acabou a farra para o Ibope? Por que será que no período do governo Bolsonaro a empresa se tornou altamente deficitária e precisou ser vendida? É isso. É assim que a gente tem que entender. Aí a gente tem o Poder Data, no Poder 360, que é feito por jornalistas, todos eles da Folha de São Paulo, ali daquele grupo, e aí eles têm um instituto de pesquisa também, Poder Data. E quem entra de sócio no Poder Data no ano passado? O filho da dona do Magazine Luiza, o CEO do Magazine Luiza, ele compra uma fatia do Poder Data. Por que será que ele compra uma fatia do Poder Data? Será que tem instituto de pesquisa dá tanto lucro assim? É tão bom negócio assim? Pois é, os institutos de pesquisa no Brasil, eles sempre serviram não para informar, mas para criar narrativas. Olha, quem reclamava disso era o Brizola. O Brizola, cara, o Brizola não gostava do instituto de pesquisa, tinha pavor dos institutos de pesquisa. O instituto de pesquisa, ele está sempre a serviço de quem tem o poder. E hoje, no Brasil, quem tem o poder, a gente sabe disso, e luta para não entregar esse poder definitivamente para o povo brasileiro, é o sistema, é a esquerda, é esse grupo que fez do Brasil um dos países mais corruptos do mundo, sofreu o caso de corrupção mais absurdo da história da humanidade. Ele sempre trabalhando para poder levar as pessoas a tomarem suas decisões diferente daquilo que ela pensa. Infelizmente, boa parte da população, principalmente da população mais simples, mais carente, gosta de votar naquele que vai ganhar, porque não quer jogar seu voto fora e porque quer dizer que votou no que ganhou. É igual a história da final do Brasil-Uruguai no Maracanã. Antigamente, agora já não, mas há uns 20 anos atrás, todo senhor idoso ele tinha visto o jogo no Maracanã. Maracanã não tinha 200 mil lugares, não. Tinha 5 milhões de lugares, porque todo mundo falava que tinha visto o jogo no Maracanã. É isso. As pessoas, o brasileiro ainda tem muito isso, principalmente nas camadas mais pobres. Gosta de dizer que votou naquele que ganhou e vai votar naquele que vai ganhar. Os erros foram retumbantes. Marcos Pontes, no Senado em São Paulo. Posicionamento do Tarcísio em São Paulo. Cláudio Castro, no Rio de Janeiro.
Isso para a gente falar de outros números que não aqueles que eles estavam dizendo. Mourão no Sul. Mourão no Sul. Estava em terceiro nas pesquisas, o Mourão. Paulo Eduardo Martins, que foi prejudicado demais pela pesquisa e seria mais um senador bolsonarista raiz. Quanta gente sofreu com isso. Agora, vamos lembrar do passado? Eles já tiraram a prefeitura do Flávio Bolsonaro aqui no Rio. Pois é, eles tiraram a prefeitura do Flávio Bolsonaro, deram o Flávio Bolsonaro com um número pequenininho lá atrás, e o Flávio fez mais de 10 pontos em cima daqueles números que eles tinham passado. É assim que eles funcionam, é assim que eles trabalham. Tomara que a CPI faça um bom trabalho e mostre essas ligações. Outra coisa que eu já falei é o custo das pesquisas, né? Muita gente vai falar, não, é caro, é o preço de mercado, etc e tal, mas está entre empresas, são do mesmo grupo. Será que há aí uma transferência de valores de uma empresa para outra, de um CNPJ para outro? Será que não funciona dessa maneira? Será que uma empresa não passa dinheiro para outra dessa maneira, usando a pesquisa? Porque no passado usavam o quê? Palestra. Será que dessa vez é pesquisa? Nunca tivemos tantas pesquisas. Nunca se gastou tanto com pesquisa. Por que será que esse ano eles gastaram tanto com pesquisa? A gente tem que tentar olhar todos esses lados. Todos esses lados. Tomara que a CPI consiga deslanchar e consiga buscar isso daí. A gente vai ver muita coisa esquisita. Vamos lembrar daquela CPI lá do Rangiver. O senhor pagou com as empresas que fizeram direcionamento? Você fez direcionamento para algum político? Pois é, eu fiz para você. Foi assim. Tomara que a gente tenha CPI. E aí, né, Canuto, eu vou aproveitar para juntar com essa notícia uma notícia que nós discutíamos aqui. Olha só, Bolsonaro ganhou 10,6 milhões de votos da noite para o dia, diz diretora do Datafolha. Luciana Chong, a diretora do Datafolha, esteve nesta segunda-feira na Globo News para tentar explicar o fiasco da pesquisa presidencial. Tanto o Instituto quanto o IPEC, o ex-IBOP, aquele que eu falei agora, cravaram na véspera do primeiro turno que a diferença de Lula para Bolsonaro seria de 14 pontos percentuais. Concluída a apuração das urnas neste domingo, ela foi de 5 pontos. É uma diferença muito superior à margem de erros e levantamento dos institutos, que dizem ser de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Chong alegou que a diferença entre pesquisas e resultados na urna foi por um movimento de última hora para Bolsonaro, de votos de Ciro Gomes, Simone Tebet, brancos e nulos. Olha, a cara de pau desse povo é gigante, Dizer que o Bolsonaro ganhou 10 milhões e 600 mil votos da noite para o dia para justificar a canalice e a cretinice que eles pregaram em todo o processo eleitoral, dizendo que Lula tinha 14 pontos na frente do Bolsonaro, chega a ser algo, eu vou evitar aqui de dizer, mas precisa-se ser enquadrado, porque a gente não pode tratar com simples normalidade ou com algo que a gente diga, foi um simples erro. Não, isso é um crime gravíssimo, porque nós estamos falando, inclusive, que supostamente, né, graças a Deus, hoje não, porque nós temos veículos independentes como o nosso jornal e como tantos outros, que não deixam mais as pessoas caírem na narrativa da manipulação dos institutos de pesquisa. Mas digamos e esqueçamos esses últimos 8, 10 anos, mais ou menos, e vamos pensar para trás, quando não existia o advento das mídias sociais, quanta gente eles enganaram, quantas pessoas eles manipularam, quantas eleições eles venderam para alguns sistemas políticos. Isso não pode ser tratado com normalidade. Isso é crime de segurança nacional. Isso precisa ser investigado. Aí a diretora do Instituto senta lá na frente das câmeras da Globo e diz, nós erramos porque o Bolsonaro cresceu 10 milhões de votos da noite para o dia. Essa é a sua explicação, diretora? É isso? Você acha que os brasileiros vão engolir isso? Eu espero que o senador Marcos Duval e que outros senadores e deputados se juntem ao senador, façam uma pressão enorme. Nós precisamos pressionar junto com toda a sociedade brasileira e não podemos aceitar com normalidade um tipo de explicação canalha, cretina como essa, de alguém que diz que
todo o processo, durante quase um ano, eles vendendo essa mentira para o povo, que, de repente, da noite para o dia, o Bolsonaro ganhou 10 milhões de votos. Ora, minha senhora, tome vergonha na cara, né, Canuto? Vergonha na cara, e assim, engraçado, olha o argumento deles, o Bolsonaro ganhou... Afasta seu celular aí que tá dando interferência. Tá pipocando, Canuto. Eu vou aproveitar até jogar uma imagem na tela para o Canuto poder comentar. Ó. Olha a diferença, olha os erros dessa gente. Vai lá, Canuto. Tá melhor o som agora? Tá, vai lá. Vamos lá. Então, olha aí a média das pesquisas, né? A diferença que dá. Nenhuma acertou. Nenhuma ali tá com um número próximo, né? Olha lá. Essa última aí, Paraná Pesquisa, que mais se aproximou Paraná Pesquisas, do resultado divulgado pelo TCE, que a gente ainda não sabe se é o resultado real, que só vamos saber isso depois que as Forças Armadas se pronunciarem. O Arruinaldo Azevedo já tentou defender, dizendo assim, as pesquisas acertaram a votação do Lula, mas erraram a do Bolsonaro. É como você falar que o jogo do Brasil com a Alemanha na Copa foi 1-0 para o Brasil, e não fala dos 7 gols da Alemanha, mas eu acertei quantos gols o Brasil fez, né? Meu amigo, você errou o resultado. Não tem justificativa para isso. Agora, ver essa mulher diretora da Folha aí dizer que o Brasil... que o Bolsonaro ganhou 10 milhões de votos do Ciro e da Simone Tebet. Olha, isso, 10 milhões de votos dá mais ou menos 10% do eleitorado. Se você pegar o número que as pesquisas estavam dando para o Ciro e para a Simone Tebet, mal dá 10%. De onde você não é possível, matematicamente é impossível essa explicação da mulher. Porque a Simone Tebet teve acho que 5 no resultado divulgado e o Ciro Gomes 3. Então precisaria que os dois somados nas pesquisas tivessem 18 para perder 10 e sobrar 5 para a Simone e 3 para o Ciro. Mas nem as pesquisas estavam dando isso. Estavam dando mais ou menos 5, 6 aí para a Simone, 4, 3, 4, 5 para o Ciro. Os dois somados não tinham 10%. Como é que vai sair 10% dali? A mulher não sabe nem fazer conta de matemática. Esse é o nível do jornalismo brasileiro da velha imprensa, do Instituto de Pesquisa. A mulher não sabe fazer conta de matemática para construir um argumento. Tentou dar um passa-moleque ali. Sabe assim, ridículo. Né? Vem com esse tipo de argumento. Gente, eles erraram. Das duas, supondo que eles fossem honestos. Supondo. A gente já falou aqui 500 vezes que os institutos, a metodologia deles não capta o voto envergonhado, não capta a pessoa que não quer se manifestar, não quer parar 10 minutos para conversar com o entrevistado. Fizemos isso com o Datavar lá na rodoviária de São Paulo, vimos isso. Propusemos já, na minha campanha, eu propus a CPI do Instituto de Pesquisa, que legal que esse senador agora vai fazer isso aí, eu não fui eleito, mas todo apoio. Se você quiser que eu vá lá mostrar o Datavar para ele, já deixo aqui a alternativa... Já deixo aqui, me coloco à disposição de dar a experiência do Datavar lá e mostrar tudo que nós apuramos científica e empiricamente com o Datavar para alimentar a CPI. E precisa dar um saculejo aí nesses institutos de pesquisa. Não dá agora para daqui a 3 dias, eles na maior cara de pau começarem a soltar mais número. Segundo a pesquisa, a ciência estatística, dá licença, o que é isso? E agora ainda vem com essa aí da desculpa da mudança de voto. Supondo que fosse verdade, supondo que o Ciro tivesse com 14 nas pesquisas, a Simone Tebet com mais 9, e aí o Bolsonaro tirou 5% de cada um, alguma coisa assim. Se a sua metodologia, dona do Datafolha, se a sua metodologia não consegue captar isso, a sua metodologia é um lixo, não serve para nada, a sua metodologia é um termômetro quebrado. Se a senhora tivesse um pouco de ética, fechava essa porra desse instituto que não vale pra porcaria nenhuma, só serve para ficar influenciando o voto do eleitor mais simples, de menos estudo, que quer votar no que tem mais X. Acredita nisso para dar voto útil. E quando eu falei eleitor mais simples, estou falando só de pobre, não. O mercado, que você falou do mercado, a gente falou agora da Faria Lima lá, o pessoal ali acredita em pesquisa. Acredita em pesquisa, ainda mais se é um banco. É um fetiche que o pessoal da Faria Lima tem. Eu falo que eu moro do lado da Faria Lima, né? É um fetiche com o banco tal. Gente, o banco tal tem interesse. O banco X... Pode tirar essa imagem, por favor. O Banco X, o presidente de um desses bancos que patrocinava pesquisa, foi preso da Operação Lava Jato, porque suspeita que ele pegava informação privilegiada do Copom, quando o mercado inteiro esperava, acho que uma queda dos juros, ou ele sabia que o mercado não ia baixar e ia aumentar, ou vice-versa, agora eu não lembro, foi lá, fez uma operação, ganhou milhões com aquilo. É óbvio que ele quer o PT de volta. É óbvio que ele está patrocinando. E desculpa, o pessoal lá entende de comprar e vender papel na bolsa, mas não entende bulhufas de política.
Bolhufas. E essas analistas, eu não quero falar nome aqui, essas casas de análise política, eu vejo os relatórios bosta, falando menos, não entende de política, não. A gente parece que lê jornal e reproduz uma análise baseada em fato publicado em jornal. E o mercado acredita naquilo. Por isso o mercado acreditava nas pesquisas, acreditava mesmo, porque tinha lá o carimbinho do banco. Eu estou falando do analista mais simples do mercado, né? Esse aí não ganha, não está no esquema. Quem está no esquema é os cobrões lá do mercado. Um desses aí que ficou preso no âmbito da Lava Jato. Aí a base do mercado ele acredita nisso. Aí quando vê o resultado, desculpa, agora eu já estava sabendo isso antes. Todo mundo já estava sabendo antes que o Lula não ia ganhar no primeiro turno, a não ser que houvesse fraude. Né? Quer dizer, pode ter havido fraude, a fraude não ter sido suficiente para botar o Lula no segundo turno. Mas todo mundo, quem acompanha a política, sabe que a coisa não é assim. Aí o mercado precisa ainda daquela chancela do banco, o órgão da velha imprensa, tal. O pessoal ainda pensa assim, eles não são aqui da nossa bolha, vamos dizer assim, bolha. Quando a gente fala de furar a bolha, é conversar com esse tipo de pessoas que votou em peso na Simone Tebet. Alguns até no Lula por causa do vice, do Alckmin. Acham que, malandro, né? Acham que o Lula vai à eleição e vão tirar o Lula no primeiro ano, então o Alckmin vai assumir. Vai nessa. Vai acreditando nisso. O Alckmin, aliás, o Lula não é tão idiota quanto a Dilma e o Alckmin não é tão esperto quanto o Temer. Isso não vai acontecer, de empichar o Lula no primeiro ano para o Alckmin assumir. Vai acreditando nessa para vocês verem onde vocês vão parar. Né? Aí depois sai correndo aí para vender a ação da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa. Não, o PT ganhou, o Lula não vai sair não. Aí quando começar a roubalheira de novo, outro petrolão, outro caixão aí, bancão do Brasil de novo, aí vocês vão tomar prejuízo e vão vender com prejuízo tudo lá na frente. Vai nessa. Né? Então, eu acho assim, a gente tem que realmente esclarecer para muita gente ainda essa questão dos institutos de pesquisa, mostrar essa CPI, vai ser importantíssima essa CPI, é de começar agora. Eu sei que é difícil coletar assinatura agora, do primeiro para o segundo turno, para a CPI instaurar, mas tinha que começar o quanto antes, não tem que esperar no que vem, não. Começar logo essa CPI para desmascarar esses caras, gente. Não dá assim para o Brasil aceitar esse tipo de desculpa esfarrapada. Tá? Ele ganhou 10 milhões em cima da... Se você não mede, você tem o nome quebrado. Que vem a CPI, que vem a reforma da legislação, obrigando esses institutos a mostrar a quantidade de pessoas que não quiseram participar. Câmera de lapela no entrevistador. Câmera de lapela, sim, para filmar tudo que está acontecendo ali, para a gente saber o que realmente acontece. Ou então proíbe pesquisa de vez. Não tem que ter pesquisa. Você faz eleição de associação de bairro, de clube. Eleição de clube tem pesquisa ali? Não tem, a eleição ocorre normalmente, precisa de pesquisa. Pesquisa. Gente, é para ganhar audiência, quer corresponder à ansiedade das pessoas de querer saber o resultado. Não tem jeito de saber o resultado antes da hora, e nem depois da hora, que a gente, na verdade, não sabe ainda o resultado da eleição. A gente só vai saber o resultado dessa hora que as Forças Armadas anunciarem. Valeu ou não valeu. Né? Então não adianta querer saber antes. Eles ficam soltando isso com a intenção de influenciar politicamente, jogar um candidato para cima e jogar outro candidato para baixo. Olha, isso aí é a principal coisa que precisa mudar na eleição, e não ficar querendo controlar ali se o candidato, a prestação de conta dele, esqueceu, abasteceu o tanque, esqueceu de colocar o comprovante do posto de gasolina. Caça a candidatura dele, caça o mandato, porque esqueceu de botar um recibo de posto de gasolina. E os institutos de pesquisa fazendo tudo isso que fazem. Pô, assim não dá, né? Canuto, é importante lembrar, essa CPI ela tem que entrar para pegar justamente esse direcionamento, essa sacanagem que existe, que é óbvio que existe sacanagem. Qual empresa erra uma previsão em 14, 15 milhões de pessoas? Qual negócio você erra uma previsão em 15 milhões de reais, 20 milhões de reais? Isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa assim, fora da realidade. Imagina, eu vou fazer um planejamento para vender sapato. Para vender sapato para a cidade tal, para uma região tal, um tipo de sapato. Aí eu erro meu planejamento em 15 milhões de números, 20 milhões de pares. Como é que pode um negócio desse? Que negócio se sustenta com um erro desse tamanho? Então é isso que tem que ser identificado. E mais, toda a campanha feita, o direcionamento feito. Porque tem aí, só buscar na internet, não confie nos institutos de pesquisas mais novos, confie apenas naqueles mais tradicionais. O mais tradicional errou em 14,5 milhões de votos, mais ou menos. 14,5 milhões de votos. 14,5. E o Instituto Paraná acertou, porque a diferença que ele dá está na margem de erro. A diferença do Instituto Paraná está na margem de erro, que ele divulga lá, a margem de erro de 2%, 2,5%, 3%, está ali dentro, que já é muito grande, mas existe por uma série de contingências que a gente sabe. Ninguém erra 14 milhões e meio de votos à toa. Ninguém erra uma previsão em 14%, 15%, ainda mais instituto de pesquisa tradicional, instituto de pesquisa que tem anos e anos e anos, décadas de mercado. Não erra. É óbvio que não erra.
Por isso que a CPI tem que atuar, para poder pegar um interesse nisso daí. O interesse, porque não tem jeito. Não tem jeito. O formulário estava completamente errado? A empresa é incompetente? Ora, manipularam os números que chegaram? Cadê esses números? Registra a pesquisa lá no TSE. Mas os dados que foram levantados, onde é que eles estão? Como é que a gente vê? E a CPI serve para isso. A CPI tem poder para isso. É isso que é importante, a gente buscar. Quanto a proibir pesquisa ou liberar pesquisa, eu acho que a gente tem que compreender o nosso país como ele é. Nós temos 4, 5 grupos de mídia no Brasil que controlam tudo. O Brasil precisa ser aberto. O Brasil precisa ser livre. Nós precisamos ter 20 redes de televisão. Canais como esse daqui, como outros canais na rede, precisam ter facilidade para poder ter seu sinal. Porque a concentração da informação na mão de 3, 4 grupos leva a isso. Deixa esse grupo falar um monte de mentira. Se você dá uma opção de 20 pessoas, de 20 canais de televisão, a audiência desses caras vai ser desse tamaninho, cada vez menor. Está aí a Jovem Pan mostrando isso, que não faz um jornalismo para poder ser tendencioso a um lado. Eles botam lá os dois lados. E eles estão ganhando mercado por conta disso. Os números da cobertura da Jovem Pan, por exemplo, agora, nessas eleições, foram altíssimos, porque o povo teve uma única chancezinha de ver alguém diferente. Isso a gente precisa entender e compreender quando o presidente fala da liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de canal de televisão, liberdade de bancos, liberdade de tudo. O Brasil ainda é um país muito fechado e é contra isso tudo que a gente está lutando. Pode falar, deixa o cara falar, deixa a gente fazer uma pesquisa e divulgar essa pesquisa. O que não pode é ter uma série de legislação em cima. Tem que ser assim, tem que respeitar isso, tem que respeitar aquilo, não pode isso, não pode aquilo, senão, como você bem falou, vai ser preso, é caçado, a empresa não pode divulgar. Deixa divulgar. Quem quiser mentir, 011 1406. Só comprava descascador de banana do 011 1406 quem queria. Que o cara sabia lá, desentortador de banana. O cara sabia lá que o negócio não funcionava. Se o cara queria comprar, o problema é do cara. Se o cara quiser acreditar numa pesquisa falsa, o problema é dele. O problema é só divulgar essa pesquisa falsa. O problema é existir um consórcio de controle de informação. Um problema é quem leva informação diferente ser caçado, não poder falar nas redes sociais, ter seu canal derrubado. Esse é o grande problema. Esse é o problema maior. Esse é o problema maior. Nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade. Quem se opõe àquilo que está sendo imposto, ser caçado, ser proibido, ser perseguido, isso aqui não pode. Imaginem se a gente tivesse na TV aberta canais como esse nosso aqui. Imagine se nós tivéssemos condições de falar na TV aberta isso que nós falamos na rede social. Porque aqui a pessoa tem que usar o celular, botar a TV no YouTube, sentar. Imagina se a gente tivesse na TV aberta. Se na TV aberta tivesse 50 canais. 50 canais falando isso tudo. Acabou o controle da mídia. Acabou o controle desses caras. Acabou o direito deles de dizer o que pode e o que não pode. E é esse o grande desespero. Porque eles sabem que o propósito do presidente Bolsonaro é nos dar liberdade também nisso. É nos dar liberdade para comprar gasolina, é nos dar liberdade para comprar carro, é nos dar liberdade para comprar uma série de coisas, inclusive informação. E eles não querem, eles querem ter o controle de tudo. Então, essa CPI tem que pegar essa sacanagem. Porque isso é sacanagem. Errar em 15 milhões não pode ser erro. Não pode ser tão incompetente assim. Empresas com anos e anos de mercado não podem ser tão incompetentes assim. Isso é sacanagem. Pura sacanagem. Até pela campanha que eles fizeram contra os outros institutos de pesquisa. E antes de passar para a próxima notícia, vou pegar o gancho do que o Gustavo falou. Por fazer esse jornalismo sério e de credibilidade, vocês sabem que nós sofremos muitas perseguições e censura, né? Então, nós do Todo Poder Emanado do Povo disponibilizamos o contato para que, caso haja alguma covardia conosco, nós possamos nos comunicar com vocês. E vai ficar aqui na tela o contato de WhatsApp do Todo Poder Emanado do Povo, enquanto nós comentamos as próximas notícias. Eu queria que você não saísse dessa transmissão sem registrar esse número na agenda do seu celular. Está aqui, DDD 21, número 99851-2357. Vai ficar aqui na tela enquanto a gente comenta a próxima notícia. Nós vamos acelerar um pouquinho mais os próximos comentários para poder dar tempo de falar de todas as notícias. PP vai anunciar apoio a Tarcísio de Freitas na corrida pelo governo de São Paulo. O PP decidiu apoiar o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que disputa o segundo turno das eleições deste ano para governador de São Paulo, com Fernando Haddad. O respaldo do PP deve ser anunciado formalmente nesta terça-feira, na sede da sigla da capital paulista.
Tarcísio ficou à frente na votação do primeiro turno e agora articula apoio para garantir a vitória no dia 30 de outubro. O ex-ministro, que também conta com o respaldo do presidente Bolsonaro, teve 9.881.995 votos. Canuto, você que é de São Paulo, como é que você enxerga mais um partido trazendo esse apoio para o Tarcísio de Freitas, que é vitória praticamente consolidada, né? Já era até para ter acontecido no primeiro turno, visto que o Haddad tem uma enorme rejeição em São Paulo, mas agora está muito claro que todos os partidos vão se aliar ao Tarcísio, ele vai ter uma vitória acachapante sobre o Haddad, né, o Canuto? Gente, vamos lá. PP Centrão. Centrão só aposta em cavalo vencedor. Eles não têm ideologia, eles estão preocupados com se o cara é de esquerda ou de direita, se vai ter porte de arma ou não, se vai ter aborto ou não, se vai ter ideologia de gênero ou não. Não estão nem aí com isso. Eles querem estar do lado de quem vai ganhar. E isso é um sinal de que eles já leram que o Tarcísio vai ganhar. Eu acho que o erro no primeiro turno foi gritante também. As pesquisas aí dessa dona do Datafolha e outros estavam dando 20 e poucos % para o Tarcísio, ele quase ganhou no primeiro turno. Teve lá em torno de 45% no resultado divulgado pelo TSE, que a gente não sabe se é o verdadeiro ou não. Com relação às suspeitas de fraude, pode ser que ela tenha acontecido em alguns estados e em outros não, em algumas eleições para alguns cargos e outras não, a gente não sabe. Estamos aguardando o relatório das Forças Armadas, espero que abranja todos os cargos em todos os estados, mas pode ser que eles tenham feito só para presidente, eu não sei, temos que aguardar esse relatório aí. Mas essa votação do Tarcísio em São Paulo está razoável sim, vamos dizer, era difícil, eu acho que terminar no primeiro turno, que tinham 3 candidatos fortes. Tinha o Rodrigo, se bem ou mal, era o governador, fez a campanha dele baseada no estilo da velha política, com muito investimento financeiro, né, com apoio de vários prefeitos, gente que já estava em cargos, ele fez na moda antiga a campanha dele. O Haddad, tá esquisito esses 30%, mas bem ou mal 20% o PT tem. Né? Não sei de onde ele tirou mais 10 aí, seja nas pesquisas ou seja no resultado divulgado pelo TSE. Mas enfim, tá, dá um colher de chá aí. 30%. Ele também não vai subir muito além disso, não. Porque a rejeição do PT é grande, principalmente no interior de São Paulo, que é muito conservador. E já percebeu. E hoje a clivagem está feita. Conservadorismo contra o comunismo. Quando você tem 2 candidatos, quando a pauta da campanha não entra nisso, fica discutindo, e o Tarcísio não pode cair nessa, de ficar discutindo questão administrativa, quanto você investiu em saúde, quanto você investiu em transporte, eu asfaltei mais quilômetros que vocês. Se entrar nisso, a parte ideológica da questão, o Tarcísio também ganha na questão administrativa, mas eu acho que ele deveria puxar a campanha para a pauta ideológica mesmo, para o segundo turno, porque não tem jeito, gente, o Haddad fez um lixo de gestão na capital, ele estava no cargo, né? Não é diferente do atual governador, que era vice, o Rodrigo Garcia era o vice do Dória, já se queimou por estar ligado ao Dória, então só isso já queimou muito o governador, e ele ficou 6 meses no cargo, 6 meses, 6 meses antes, ele assumiu o cargo em definitivo. Então ele não foi votado, ele foi votado como vice, né? Não era ele o eleito, o cabeça de chapa. Já o Haddad, quando foi prefeito, ele era o cabeça de chapa, ganhou a eleição, disputando contra o Serra, que aí, por exemplo, aí não entra a clivagem ideológica na pauta, o Serra também entra lá com pauta administrativa, eu criei a vacinação quando eu era ministro, mas eu fico construindo hospitais, eu vou construir, não sei o quê, fica discutindo isso. Aí o PT levou São Paulo pela 3ª vez, e pela 3ª vez o paulistano se arrependeu de ter votado o PT. O PT já ocupou a prefeitura 3 vezes, nunca se reelegeu. Nunca. Deixa eu aproveitar, Canuto. Consegue se reeleger. E dessa vez, perdeu a eleição no cargo com 17%. Foi acachapante a derrota do Haddad. Aí de onde ele tirou esse tanto de voto aí? O povo esqueceu? Não. É alguma coisa estranha que tem nisso aí. Você tem os petistas que vão votar sempre no Haddad, sendo boa ou ruim a gestão, que gira em torno de 20%, se é verdade. Ele arrumou mais 10 aí, sei lá, o cara não gosta do Bolsonaro, tá bom, 10, tem os outros 70 pro Tarcísio. Tem os outros 70. O PP leu isso, perceberam, já fizeram essa leitura e por isso vão declarar apoio ao Tarcísio. Vamos lá, vou aproveitar esse gancho que o Canuto deu, Gustavo, vou pedir para a gente acelerar um pouquinho mais os comentários para a gente conseguir ler todas. É o seguinte, olha só que legal, porque o Canuto puxou uma coisa interessante, que é a rejeição do Haddad, mas a gente viu também a rejeição de muitos outros caciques da velha política que ficaram para trás. Olha só, Frota nem entra aqui, né? Mas tudo bem, ele está aqui nessa matéria. Frota, Collor sim, Cunha
Requião, Serra, Jucá, Joyce, todos esses foram derrotados. O primeiro turno das eleições de 2022, disputado nesse domingo, teve políticos de grande projeção à frente da disputa presidencial e por diversos cargos pelo país. Na lista dos que não conseguiram se eleger ou seguir na disputa, porém, há figuras conhecidas dos eleitores, incluindo campeões de votos no último pleito, antigos governadores, ex-presidenciáveis e até mesmo um ex-presidente da República. Ou seja, Gustavo, isso é o extrato, isso é o recado claro de que o povo brasileiro acordou e que essas figuras da velha política que nunca representaram os interesses do povo, sempre representaram seus interesses próprios e de seus grupos políticos, estão com dias contados cada vez mais. Eu nem vou falar de Frota e Joyce agora, porque aqui é uma outra discussão. Mas esses, Jucá, Serra, Collor, enfim, todos esses realmente foram enterrados politicamente, né, Gustavo? Pois é, foram enterrados politicamente, é uma renovação que o povo faz, né? Uma renovação política. Infelizmente, entram outros que ainda têm a mesma prática política do passado, mas essas figurinhas carimbadas vão deixando de lado e vão mostrando que o povo aceita ser enganado por uma pessoa nova, não pelos mesmos caras. Aqueles que mentem repetidas vezes, o povo não quer mais saber dessa gente. E do outro lado ali, quando você falou da Joyce, do Frota, todos aqueles que brigaram com o presidente Bolsonaro, todos aqueles que abriram uma frente de combate ao presidente Bolsonaro, todos aqueles que traíram o presidente Bolsonaro ficaram pelo caminho. O único que não ficou, e ainda saiu com um capital político enorme, afinal de contas se tornou senador, foi o Sérgio Moro. É algo para a gente pensar e tentar entender o que aconteceu no Paraná. Mas fato é, quem acreditou, melhor dizendo, que tinha um capital político próprio e que tinha ajudado o presidente Bolsonaro de alguma forma e que seguiria carreira solo, foi para o vinagre, acabou, foi limpo, varrido do cenário político. Luiz Miranda, né? O Luiz Miranda lá, que fez aquela... Luiz Miranda também. Foi para o saco, tantos outros. Todos eles foram para o vinagre. Acabaram, perderam. E só voltando rapidinho na questão do Tarcísio e do Haddad em São Paulo, o Canuto foi feliz quando ele fala do Centrão. A gente tem uma mania, um erro de leitura, que é muitas vezes pegar sociais-democratas que estão ali no centro, né, misturados ao centro, e achar que eles são Centrão. Eles não são Centrão, como a Simone Tebet. Simone Tebet é PSDB dentro do PMDB. O pai dela foi ministro do PSDB. Ela não é Centrão, ela é PSDB com uma roupinha nova, né? Soraya Tronic, PSDB com uma roupinha nova. Essas pessoas não são Centrão. Centrão é isso ali, PP, como a gente leu ali. Eles apostam em cavalo que vai vencer mesmo. Eles se juntam a quem vai vencer a eleição. E o discurso do Haddad no dia da eleição já mostra tudo. O discurso de derrotado. Ele sabe que vai tomar uma sova no segundo turno. Exatamente isso, exatamente. Deixa eu aproveitar para fazer 2 pedidos aqui. Um é que você que está nos assistindo agora, nesse momento, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e saiba que todos os dias, às 10h30 da manhã, nós temos a edição do Jornal da Manhã aqui, de segunda a sábado. Queria que você se inscrevesse no canal, acionasse aí o sininho para receber também as notificações, apesar deles não notificarem, mas é muito importante. E o outro esclarecimento é que eu queria agradecer muito, publicamente, a todos que, durante o processo eleitoral, apoiaram o meu nome, que indicaram pessoas, muita gente que não era do Rio de Janeiro indicou meu nome para familiares, para amigos aqui no Rio de Janeiro. Isso foi muito importante para que fosse possível eu chegar lá. Nós tivemos aí 42.720 votos e, com isso, eu consegui ser eleito a deputado estadual aqui pelo Rio de Janeiro. Então, o meu carinho, a minha consideração e a minha gratidão a todos vocês que fizeram isso acontecer. O mérito não é meu, é de vocês, e é por isso que eu vou ser um representante do povo, um representante de vocês. Muito obrigado, mais uma vez, por tudo que vocês fizeram. Ainda não pude cumprimentar a todos, né, no WhatsApp, muita gente mandando mensagem. Infelizmente, nós ontem dedicamos já o primeiro dia ao trabalho, a conversar com as pessoas na rua. Eu saí aqui conversando com comerciantes, autônomos. Nós precisamos virar esse jogo e eu estou me dedicando até o dia 30 de outubro, exclusivamente à campanha da reeleição do presidente Bolsonaro. Mas, aos poucos, eu vou cumprimentando cada um de vocês aí
no WhatsApp, porque vocês foram os responsáveis por tudo isso. Agora vamos para essa notícia aqui, que é: Silas Malafaia pede posicionamento de influenciadores evangélicos para derrubar de vez o ladrão. Nessa segunda-feira, o pastor Silas Malafaia, aliado do presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, pediu a mobilização de influenciadores digitais que se posicionem a favor do atual chefe do Executivo para terminar de uma vez por todas com essa mentira do ladrão. Gustavo, vou começar com você e depois passo para o Canuto. A gente viu já, né, muitos pastores, muitos influenciadores, muita gente já se posicionando, gravando vídeo, né, e tentando clarear, tentando trazer luz para a sociedade, sobretudo para aquelas pessoas mais desinformadas, né, porque tem gente que não é mau caráter, apenas é desinformada, né? Tem muita gente que às vezes sai muito cedo, chega tarde, não vê nada, não acompanha nada e acredita que a política ainda é aquela velha política que existia no passado, do PT, do Centrão, e acaba acreditando em discursos populistas, como foi o discurso do ladrão durante todo o tempo, oferecendo picanha, cerveja. Claro que evangélico não acredita nisso, cristão, católico não acredita nisso, mas tem muita gente que, às vezes, ainda por desinformação, acaba acreditando nesses discursos populistas. E isso que a gente viu o Silas Malafaia fazer está trazendo um resultado muito importante, porque são pessoas que têm credibilidade perante o povo, né? Então, como é que você enxerga essa mobilização que o Brasil inteiro está vendo para salvar o país agora, dia 30 de outubro? A esquerda não gosta, a imprensa não gosta que se diga, mas é a luta do bem contra o mal, literalmente. Exatamente isso. E pastores, padres fazendo o papel de pastor, de padre. Pegar o seu rebanho, pegar seus fiéis e direcionar o caminho, ensinar o que deve ser feito, mostrar o que deve ser feito. Cada um tem sua autonomia, tem sua liberdade, mas o papel dessas lideranças religiosas é justamente mostrar o que está sendo disputado agora, mostrar o que está em jogo agora, mostrar o destino de cada um, o que pode acontecer com o destino de cada um se a escolha for mal feita. O presidente Bolsonaro sempre fala do versículo bíblico, né? Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. E a falta de conhecimento mesmo, se aproveitam da ingenuidade de muita gente, da imaturidade de muita gente, né? Da boa vontade, da boa fé de muita gente. O sujeito que vem dizer que vai botar picanha na mesa de todo mundo não passa de um canalha, um cretino, é um mentiroso quanto mais, um psicopata. Não tem nem outra palavra para definir o sujeito que fala isso. Do mesmo modo que foram os sujeitos que no passado que falavam subir a favela e dizer que o cara ia ter uma vida melhor, ia ter uma casa melhor, e sequer levavam água lá para cima. Aliás, é bom a gente sempre lembrar quando alguém fala de pobreza. O PT votou contra o saneamento básico, o PT votou contra ter água e esgoto na casa das pessoas. Esse tipo de informação que a gente tem que levar para as pessoas. Por que ele fala de picanha, que agora vai ter picanha, se ele diz que o agro é um problema? Se ele diz que o agro não serve para nada, que o agro é fascista, e ele vai botar a picanha na mesa dos outros como? Teve 14 anos de governo e nunca botou picanha na mesa de ninguém? É isso que a gente tem que fazer. Parabéns aos líderes religiosos, parabéns aos atletas. Atleta está do lado oposto do artista. Atleta, ele pensa na saúde, ele respeita a ordem, ele respeita a disciplina, ele cuida do corpo e cuida da mente. O artista é justamente o contrário. Parabéns aos atletas que têm se manifestado também em apoio ao presidente Bolsonaro. É aí que a gente separa o joio do trigo. E a gente tem que levar isso para as pessoas que ainda estão perdidas diante do bombardeio de informação feito pela grande mídia. E aí, Canuto, vou passar para você, pegando o gancho do Gustavo, que é exatamente isso. Eles não querem que seja mostrado a luta do bem contra o mal. Olha só essa notícia aqui. Ditador da Nicarágua manda parabéns para Lula pela votação. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, enviou uma mensagem ao candidato do PT por ter sido bem votado no primeiro turno. Parabenizo, abre aspas para o ditador, parabenizo por este primeiro momento de vitória das famílias e do povo do Brasil. Olha que bandido, o cara que prende padres, prende freiras, expulsa, dizendo que felicitando pela vitória das famílias. Olha como eles são uns monstros que se levantam com esperança e vozes de gigantes nos encoraja a todos.
é o típico comunista, canalha, cretino, que gosta de manipular as mentes das pessoas na canuta. E aí não tem como correr de dizer que é de fato a luta do bem contra o mal. O cara é um canalha, esse ditadorzinho da Noruega, que expulsou os religiosos do país e agora vem falar em nome aí das famílias, do cristianismo, e você vê como eles são hipócritas, esses caras. O pastor Silas Malafaia agiu corretamente quando faz esse pedido, até porque o pastor, gente, os pastores todos no Brasil, vai na igreja do pastor quem quer. Quem não quer, não vai. Então ele está livre para tomar a decisão que ele quiser, apoiar o que ele quiser. Lembrando também do Fachin lá, que uma vez queria coibir o abuso de poder religioso nas eleições, né? Que poder religioso? Vai quem quer. E o abuso, por exemplo, de poder sindical, poder representativo. Quando um líder sindical, representante, ou da OAB, ou de uma entidade de classe, dá apoio para o PT, pode. Porque é o seguinte, esse cara, tanto o líder sindical como o presidente de uma OAB, de um conselho de classe, ele foi eleito para representar sua categoria profissional. E certamente nem todo mundo votou nele. Ele representa os que votaram e os que não votaram. E tem muita gente lá que não apoia. Aí a maioria, mas tem a minoria. Nessa hora o PT não respeita a minoria, né? Se é que a maioria. Uma coisa é ter votado no fulano de tal para ser o presidente da sua associação sindical, da sua associação de classe. Outra coisa é votar no mesmo candidato que ele está apoiando. Tem diferença, né? Então, nessa hora o PT não vê problema. Quando líderes sindicais vão lá e prestam apoio ao PT. Agora, o pastor está livre para fazer o que ele quer. Ele não toma dinheiro à força de ninguém. Quem toma é o sindicato. Tomava, né, através do imposto sindical, da contribuição sindical, que foi na reforma trabalhista no governo Temer, extinguiu, porém, alguns sindicatos ainda continuam cobrando obrigatoriamente essa contribuição sindical com beneplácito da Justiça do Trabalho. E a questão das entidades de classe, né, como a OAB e outras, ali continua compulsória a cobrança da anuidade, ao contrário das igrejas. Então, assim, o pastor Silas Malafaia está correto. Chegamos num ponto, enquanto a política não tinha invadido a religião, a política não metia a religião no meio, quando ficava discutindo questões administrativas, eu investi em saúde, você investiu em educação, mas eu investi em transporte, aí a religião tem que se meter com política. Mas na hora que esses caras atacam abertamente o cristianismo, os valores cristãos, querem legalizar aborto, querem distribuir kit gay para criança de 6, 7 anos na escola, aí é que eles querem destruir o cristianismo. Olha o que esse cara já fez na Nicarágua, de expulsar padre. E se o Lula, amiguinho dele, resolve expulsar também os pastores do Brasil, os padres, as freiras todas? Então a religião tem que entrar sim, tem que pedir voto sim, e dizer o seguinte, não é apoio, queremos poder, não queremos que esses caras entrem. Esses caras são anticristãos. O maior adversário do cristianismo nunca foi o capitalismo, porque eles são capitalistas, eles são materialistas. O inimigo deles é o cristianismo. O comunismo sempre quis destruir o cristianismo. Então o cristianismo tem sim que levantar. O Brasil é um país cristão, é o maior país católico do mundo, possivelmente o maior país cristão também, né? Talvez os Estados Unidos tenham um número maior de cristãos, mas se não é o primeiro, é o segundo. Então, tem sim, está corretíssimo o Silas Malafaia, tem que fazer isso mesmo. Meus amigos, 1h e quase 15 minutos de jornal. Queria agradecer muito a participação do meu amigo Gustavo Reis, meu amigo Alex Canuto, principalmente a vocês. Quero pedir um favor a vocês que sabem da nossa seriedade, do nosso jornalismo. Vocês sabem que aqui a gente não pede nenhum tipo de contribuição financeira, nada, mas tem uma coisa que eu quero pedir a colaboração de vocês. Nós precisamos que a nossa voz chegue a todos os lares brasileiros. E só quem pode fazer isso são vocês. Quando terminar essa programação, eu queria que cada um de vocês pegasse o link do jornal de hoje e espalhasse nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, nos seus contatos pessoais do WhatsApp. Isso é importantíssimo, porque muita gente não nos conhece ainda. Nós somos todos os dias censurados, a plataforma não distribui o nosso material. É muito importante que as pessoas conheçam esse jornal para que elas possam ficar informadas. Quanto mais a gente chegar nos lares das pessoas mais simples, das pessoas ainda desinformadas, mais nós vamos ganhar, mais o Brasil vai ganhar, e aos poucos nós vamos eliminando toda essa velha política. Então, eu quero te pedir que quando terminar aqui, pega o link, distribui em todos os grupos que vocês participam e nos contatos dos seus WhatsApp privado. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês por tudo que vocês fizeram
por mim, ao longo desse tempo, eu tenho certeza que devo tudo isso a vocês e fico muito grato e vou honrar cada palavra que empenhei com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Quero agradecer também publicamente ao meu amigo Gustavo Reis, ao meu amigo Alex Canuto, à minha amiga Liliane Ventura, que não está aqui hoje, ao Kleber, ao Diogo Forjaz, tantas pessoas que passaram por aqui, que contribuem também com esse jornal, trazendo reflexões. Isso é o mais importante para nós. Meu muito obrigado a cada um de vocês e até amanhã, às 10h30 da manhã, no Jornal da Manhã. Fiquem todos com Deus.